noite para você ligado na WTV. Está começando mais uma edição da Hora do Esporte, edição de quinta-feira. Hoje, dia 28 de fevereiro, está acabando o mês, mais um mês. Ao meu lado, Denise Andrade, tudo bem, Dê? Oi, Gu, tudo e você? Que beleza, hein? A Denise, pra quem não sabe, é minha prima, então hoje a gente tá em família. Literalmente apresentando falando. o programa pra vocês. Então, família, faz favor de ligar e assistir a gente, porque é programa especial, hein? É isso aí. Clima de carnaval, né? Com certeza, já pronta pra sair daqui pra ir pular no bloquinho, Isso mas antes vamos falar um pouquinho de esporte pra fechar a semana. Vai viajar, não vai viajar? Como é que tá a sua agenda? Olha lá, falando em carnaval, olha lá. Melhor foto do Quem carnaval. diria, o nosso apresentador, Uma pessoa Luiz séria, Busa, um uma professor. pessoa séria. No Um WhatsApp ele professor. manda a frase com ponto final, de tão sério que ele é. As Com- frases dele no WhatsApp tem ponto final. Aí Vírgula. você jamais espera que esse cidadão vai fazer isso no carnaval. Não, e essa barba com essa peruca rosa tá muito Pablo Vittar, gente. Tá muito, Ele muito tá divo Luiz. é uma diva. Tá É sensacional. a nossa diva do esporte. Olha, eu acho que domingo vai ter o bloco do Minho Queens ali na São Bento. Faz favor de participar, já sobe Olha, no palco, viu? Deu mais cor pro nosso cenário, olha só. Olha, não é? Olha que Exato. preenchimento bonito. Tá Não, lindo, deixa, lindo. deixa esse fundo Que hoje, lindo, nesse que clima. lindo. Acho que vai Espero que apanhar ele já depois. esteja com a gente assistindo, né? Mas então vamos começar o programa nesse clima descontraído, clima de carnaval. A gente começa falando de vôlei. Superliga Feminina de Vôlei, né? Tá rolando a Superliga Feminina. Vamos pedir pro Vitão colocar a classificação para vocês na tela. Só se for agora. Só se for agora, nas palavras do Vitão. Então vamos lá, você começa, Dê. Pode ser. O Minas continua líder da Superliga com 52 pontos, seguido bem pertinho pelo Praia Clube com 50. A diferença aumentou um pouquinho porque eles estavam empatados até semana passada. Só que o Praia ganhou um jogo por 3-2, então só ganhou um ponto. E aí o Minas ganhou um de 3-0. Na verdade estava um ponto, aí acabou distanciando um pouco mais. O Sesc Rio de Janeiro em terceiro com 39. Aí já tem bastante diferença, Já né? tem muita diferença, pra você ver como que tá o 11 nível da pontos. equipe já, né? As duas equipes mineiras que disputaram a Sul-Americana, inclusive o Minas foi campeão. Você vê como tá a diferença Muda de muito, equipe, né? muda muito. E as outras estão bem, mas o Minas e o Praia Clube realmente é diferencial mesmo. Eles destoam, É. eles destoam. Olha, 19 jogos, 18 vitórias. Então, destoa muito. Porque você olha o Sesc que está em terceiro, tem 13 vitórias de 20 jogos. É um número razoável, né? Bom até. Sim, é um número Mas, muito bom. né, não Ainda contava mais- com esses dois aí. Né? Ainda mais que o vôlei, que é um esporte tão competitivo, às vezes mais que o futebol, porque Exatamente. o futebol tem sempre aqueles times que são padrões, já são mais fortes mesmo, e o vôlei não tem muito disso, é uma caixinha de surpresa, vai muito do dia. Continuando a classificação, tem em quarto o Inodê Barueri, com 38, o SESI Vôlei Bauru com 34, o Osasco Audax em sexto com 33. E na outra parte da tabela, Fluminense em sétimo, Curitiba Vôlei oitavo, aí tem o São Cristóvão lá, o São Caetano na nona posição, Pinheiros, né, Pinheiros que está tentando criar um nome no vôlei, né, já tem bastante nome no basquete, agora está tentando criar uma identidade no vôlei, está em décimo, tá mal das pernas, o Brasília Vôlei em penúltimo, e aí o Balneário Camboriú com 3 vitórias em 19 jogos é muito pouca coisa, né? destoa demais Ganhar um mesmo, jogo a cada é. 3 que joga, então é É complicado. realmente... Vai ser difícil se E aí recuperar. você, contra o Minas, por exemplo, que tem uma derrota em 19 jogos, É pra você ver como que é a diferença do investimento no vôlei também. É muito Exatamente. grande. Tem times que, se você dividir, basicamente os dois lados dão uma seleção brasileira. Enquanto outros times têm. A maioria das jogadoras são desconhecidas ou acabaram de subir da Série B do vôlei em Sim. termos. E aí não tem muito o que fazer, acaba destoando mesmo, mas a disputa lá em cima segue acirrada entre o Minas e Praia Clube. o Praia Clube. E eu creio que essa disputa vai continuar assim até o final, porque os dois times foram os finalistas, os dois primeiros colocados da Sul-Americana, para você ver como realmente eles são os times mais fortes Não só do Brasil, não né? só do Brasil, né? No momento. Isso é legal. A gente já vai falar do Sul-Americano masculino de vôlei que tá rolando. Mas antes a gente vai precisar ver agora os próximos jogos, né, da Superliga Feminina. Sim. Só pra gente ver quem joga com quem.
Tudo no dia 8 de março, ó. Coincidentemente, acho que não é coincidentemente, né? O Dia da Mulher. Então a rodada da Superliga Feminina vai ser no Dia da Mulher. Com Sesc e Balneário Camboriú. Sesc que está em terceiro contra o Lanterninha Balneário. Acho que o Sesc deve levar essa, né, Dê? Eu acho que leva e leva fácil, por 3-0. No máximo 3-1 se conseguir arrancar algum 7. Osasco Audax e Curitiba Vôlei. Aí já é um jogo mais disputado, né? Duas equipes que estão próximas na tabela. Aí, olha o jogo que vai ter. Minas e Praia Clube. Esse jogo não tem favorito. Esse jogo vai ser pegado e quem ganhar assume a liderança. Exatamente. Só tá ou valendo permanece, isso, né? só vale a liderança esse jogo, basicamente. Exatamente. Então vai ser um jogo de nervos à flor da pele e eu tenho quase certeza que esse jogo vai até o quinto set, porque os dois times vão tentar com unhas e dentes, porque quem termina em primeiro lugar da tabela tem a vantagem de depois, no final, nos playoffs, jogar todas as partidas decisivas em casa. Sim, isso é importante. Então, contar com o apoio da torcida, ainda mais como lá é um clássico mineiro. É como no futebol, um Palmeiras e Corinthians aqui. Então, contar com o apoio da torcida é sempre muito favorável. No vôlei, principalmente, que a torcida, quando inflama, joga junto, o outro time dá uma caída, assim, você leva o set e vira, é impressionante. Completando os jogos, o Fluminense vai jogar contra o São Caetano, Fluminense em casa. O Pinheiros recebe o SESI Bauru. E o Rinodê, lá em Barueri, vai receber o Praia Clube. Aí já vai ser outra rodada, o Praia Clube já volta a jogar. Aí vai vir aqui pra Barueri, um bonito ginásio lá. Realmente. Já fui lá, é muito legal aquele ginásio. Um lugar bem bonito de Barueri que aquele ginásio tá. A Soraya, minha prima, mora em frente a esse ginásio, tá? Dá pra ver da varanda do apartamento dela. Nossa, Soraya que sempre assiste a gente. Então, tá aí o convite pra assistir a Superliga Feminina, né? E participar com a gente no Facebook, a gente tá ao vivo lá já. Comenta sugestões, você gosta de vôlei, o que você acha do vôlei? Vôlei feminino é melhor que o masculino? O que você acompanha mais? Participa lá com a gente precisa do comentário de vocês. Mas seguindo o nosso programa, agora a gente vai falar de Superliga masculina de vôlei, né? Começamos com a feminina, agora masculina. Já vai ter a classificação na tela aí. Superliga masculina de vôlei. Mais um mineiro na liderança. Esses mineiros estão que estão, hein? Não tão surpresa assim, porque o Cruzeiro vem liderando as últimas 3, 4 Superligas. É um time extremamente forte, que conta com a liderança do quarentão não, gente, porque, meu Deus do céu, eu não acredito que aquele senhor, em termos, tem 40 anos, o Serginho, que era líbero da seleção brasileira, Sim. né? Que quando ele tá em quadra, já assisti jogos pessoalmente com ele, é impressionante o que aquele cara faz, ele nasceu pra ser líder. Ele consegue empurrar o time, o pessoal tava jogando mal pra caramba, ele consegue, sem fazer um ponto, virar o jogo só com os gritos que ele dá, com o jeito que ele empurra o time. Ele é sensacional, eu acho que um dos motivos, o Cruzeiro tem um time muito forte. Tem 2 ponteiros da seleção, tem um meia da seleção. O Cruzeiro é um time muito forte mesmo, mas assim, eu acho que sem a liderança do Serginho ali dentro da quadra, talvez não estivesse em primeiro. Porque o SESI está apertadíssimo na classificação com 47 pontos, seguido do Taubaté, que o Renan Dalzotto assumiu semana passada o time, né? Porque estava tendo muito estrelismo, entre aspas. E realmente o Taubaté... Que é da seleção, Renan Dalzotto. Sim, o Renan Dalzotto é o treinador da seleção masculina. Ele tá fazendo que nem o Bernardinho na época que treinava o Rio e treinava a seleção, né? Sim. E o Taubaté tem um time... Se você colocar no papel, ele deveria estar em segundo e não em terceiro, porque ele tem um time tão forte quanto o do Cruzeiro. Né? O Wallace joga muito. E o Taubaté é um time muito difícil de ser batido. Só que, por problemas de bastidores, acabou estando em terceiro colocado, mas ele ainda tá na briga. E assim, os Cruzeiro e o SESI estão pau a pau, né? Mas o Taubaté tem uma diferençazinha grande, né? Tem, de Vai 47 precisar para buscar 41. aí, exatamente, são 2 vitórias a menos. Sim, 2 vitórias no jogo de vôlei é bem pesado de se virar, ainda mais com uma Superliga tão disputada que nem tá essa. Em quarto tem o Sesc Rio de Janeiro, que é um time recém-montado, porque sempre teve o Sesc Rio feminino. Sim. O Sesc Rio masculino é meio que novato, mas... Que era o time do Bernardinho, né? Que era o time do Bernardinho. Que agora tá meio que em formação, faz uns 3 anos, mas tá se mostrando bem firme, tá em quarto lugar para um time novato, Sim. tá indo super bem. Em quinto tem o Minas Tênis Clube,
que ao contrário do feminino, não está indo tão bem, mas também tem um time muito forte, muito bem organizado. Que mostra a estrutura, né, do clube, né, do Sim. Minas, que sempre quando disputa o campeonato tá entre as primeiras posições, né? Com certeza, o Minas para o vôlei realmente é muito bem estruturado. Referência mesmo, né? Referência. E em sexto, o Vôlei Renata com 30 pontos. Aí virando a página e a gente muda de lugar, olha só. Maringá em sétimo, aí o Vôlei Tapetininga em oitavo, Vôlei Ribeirão em nono, Corinthians em décimo. Vamos lá, Corinthians, vamos virar o jogo, hein? Tá difícil vai, no um dia futebol. Aí, Mas vai no vôlei reagir, também. o time vai reagir. Agora o time tá começando ainda, tá voltando de férias. Se bem que o vôlei já temporada tá no meio da 2010 na metade da Não temporada. tem essa desculpa, mas vamos embora, Corinthians. Ponta Grossa, Caramuru em penúltimo. E aí o São Judas, que tem uma vitória em 19 jogos. Uma vitória. Muito pouco. E o São Judas não foi tão mal no campeonato do ano passado. Esse ano, acho que eu não sei informar, eu vou pesquisar e prometo que falo no outro. Mas eu acho que perdeu muitos jogadores importantes, porque ele tinha ido bem na outra Superliga. Eu acho que ele tinha ficado na primeira parte da tabela, ou tipo logo em sétimo, não tinha ficado tão abaixo pra estar em último e só ter ganho um jogo em 19 que teve. É uma diferença muito grande. Então acho que deve ter tido algum problema. O Cruzeiro, que é o líder, né, só perdeu 2. Sim, e ele só ganhou um, não chegou nem ganhou o número ainda do Cruzeiro Então, de derrota. tá bem discrepante, né? Vamos colocar a agenda dos próximos jogos, Vitão? Na tela para vocês, os próximos jogos da Superliga Masculina de Vôlei. Não tem. Não tem os próximos jogos? Não vejo. Então foi um erro aí. Quem fez as imagens? Eu não vou nem falar nada. Não vou nem falar quem Não é foi, mas novinho. tá de listrado, tá de listrado. Então, como a gente tá falando da Superliga Masculina, agora a gente vai falar do Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei, que tá acontecendo em Minas Gerais. E dessa vez também, assim como no feminino, conta com 2 mineiros. Exatamente. O Minas e o o Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro, que é o atual tricampeão seguido, ele é pentacampeão da competição, mas as últimas 3 edições foi o Cruzeiro que ganhou, Sim. por isso está disputando novamente essa competição. O Minas está disputando porque é o anfitrião, ele que está cedendo o ginásio. Quem disputa também? O time UPCN, time da Argentina, que ele é o atual campeão nacional. E ele já conquistou essa competição sul-americana. Esse UPCN já ganhou 2 vezes, justamente contra Cruzeiro e Minas. Nas finais que ele disputou e ganhou, foi do Cruzeiro e do Minas, que são os times que estão representando o Brasil. Um outro time argentino é o Obras de San Juan, que vai participar da competição após conquistar a Copa Argentina de Voleibol. Por isso que ele está nessa competição. Tem o time do Uruguai, Nacional do Uruguai, que é o mesmo Nacional do futebol, Clube Nacional. Ele também tem o time de vôlei e é o atual vice-campeão da Superliga Uruguaia. E também disputa o Regatas Lima, o time do Peru, que é o atual campeão da Superliga Peruana. Então, são 6 times, 2 brasileiros, 2 argentinos, 1 uruguaio e 1 peruano. Eles estão divididos em 2 grupos, obviamente com 3 equipes em cada. Elas vão se enfrentar entre si. Os 2 melhores classificam para as semifinais e aí consequentemente para a final, e depois também tem a disputa de terceiro e quarto lugares. O campeonato já começou, ele começou na terça-feira, dia 26, antes de ontem. O Cruzeiro ganhou de 3-2 do UPCN, time argentino, e o Minas também jogou contra o argentino, contra o Obras de San Juan, e ganhou de 3-1. Aí ontem, dia 27, o Cruzeiro jogou contra o Regatas Lima, o time peruano, e ganhou de 3-0. Então o Cruzeiro, 2 vitórias, já classificou. E o Minas também ganhou a segunda do Nacional por 3-0. Então Cruzeiro e Minas já classificados para a próxima fase. Hoje é a última rodada da fase de grupos. O PCN enfrenta o Regatas Lima, então é para ver quem vai ficar com essa segunda vaga do grupo. E o Obras de San Juan enfrenta o Nacional também para saber quem é que vai ficar com a segunda vaga do grupo. E aí é jogo todo dia, né? Aí amanhã já é a semifinal, na outra semifinal também no domingo, e no dia 3, se eu não me engano, que é domingo, a final é domingo. É a final. Isso. A disputa de terceiro lugar e a final acontecem no domingo e amanhã são as semifinais.
Lembrando que o Minas e o Cruzeiro e o Minas são cabeças de chave. Então, o Cruzeiro está no grupo A e o Minas no grupo B. Então, sim, se eles passarem amanhã pelas semifinais, a final vai ser Cruzeiro e Minas. Então, a gente já vai ter um brasileiro garantido no Mundial de Clubes que vai acontecer na China no final desse ano. E vai ter mais um brasileiro representado, porque se a final for brasileira, automaticamente um deles entra para esse campeonato. E vai ser um grande jogo se for Cruzeiro e Minas, porque é um clássico. E aí vale muito a pena assistir tanto a semifinal amanhã, porque provavelmente vai passar o time da Argentina, o PCN, que aí vai jogar contra o Minas, provavelmente. E vai ser um jogo muito bom, porque esse time, como o Gustavo falou, já venceu o Cruzeiro em outras edições, e o Cruzeiro tinha um time tão forte quanto tem agora. Então não é um time para ser menosprezado. O do Peru não tem tanta tradição assim no vôlei, nunca tinha entrado, porque a Liga Peruana é muito fraca, tanto que o Peru, eu acho que, não sei se nunca entrou, mas é muito difícil ver o Peru nas Olimpíadas, disputando um vôlei, e sempre o Brasil, Estados Unidos, Canadá, tá por ali, e a Argentina Cuba, agora... né, que sempre chega. Cuba sempre chega, apesar de todos os problemas agora com jogadores que não podem mais participar de jogos em outros países, que aí são banidos da seleção, mas mesmo assim Cuba tem uma leva muito grande de jogadores que é impressionante, tem muita tradição, e já esses outros países não chegam com tanta força, mas o PCN da Argentina é um time para ficar bem ligado, porque pode ser que aconteça surpresas nos jogos das semifinais amanhã. E o legal é que, assim, sempre tá rolando 2 jogos por dia, né? Então, é um jogo do grupo A, um jogo do grupo B por dia. E os ingressos lá são baratíssimos, é R$20 a inteira, R$10 a meia. E você tem direito a assistir os 2 jogos, né? Sim. Então, quem tá em Minas, né? Quem tá lá em Belo Horizonte, o ginásio do Minas, é um ótimo programa, né? Com certeza. No carnaval que vai estar chovendo neste final de semana, já passando a previsão do tempo e avisando. Né? Aproveita para assistir o jogo, porque... Já que o tempo não vai colaborar, né? Pra gente pular nos bloquinhos, a gente vai assistir o vôlei pessoalmente, que é muito mais emocionante. E aproveitando também dar aquela cutucada, porque o vôlei sempre foi muito mais barato, muitos jogos são de graça, ou você leva 1 quilo de alimento perecível, enquanto o futebol tá R$160 a entrada, e o espetáculo às vezes a meia, e o espetáculo às vezes não vale tão a pena quanto assistir um jogo de vôlei. Então comecem a pensar no vôlei com mais carinho, a investir, a assistir, que vocês vão gostar. E o vôlei que sempre traz resultados, né? Sim. Tanto nacional quanto internacional, né? A seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, sempre chega nos campeonatos, né? A seleção feminina é campeã olímpica, né? A última campeã olímpica. Não, foi anterior, foi a bicampeã 2 vezes, 2000. Exatamente, no Rio, né? 2012 foi campeã no Rio. Isso. Seleção masculina também sempre chega em todos os campeonatos, então assim... A masculina é a atual campeã olímpica, né? Sim, então... e aí, apesar do vôlei ser aquele esporte número 2 ainda no Brasil, mas é um esporte que traz mais resultados, às vezes até no futebol, mais que o futebol, né? Às vezes o Brasil é mais temido no vôlei do que no próprio futebol, ainda mais depois do 7-1, né? Mas isso aí é assunto para outro programa. Falando em outro programa, temos tempo ainda, Vitão? Não temos tempo, então... Vamos chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta para o segundo bloco da Hora do Esporte. Não sai daí não, hein, gente? Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos.
sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, aí tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde, quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou 5 reais. 5 reais numa base. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. De volta, segundo bloco da Hora do Esporte. Hoje tá passando muito rápido, hein? Assim como o ano, né? Já é o segundo mês do ano que tá indo embora. Hoje é o último dia de fevereiro. E agora a gente vai falar de NBB, o Novo Basquete Brasil. E vamos colocar já a classificação na tela, Vitão? Já vamos embora. Vamos embora com a classificação da NBB. Tem muito assunto ainda. NBB aí disputadíssimo. O primeiro lugar, que é o Franca, está com 37 pontos, assim como o Pinheiros, que está em segundo. E o Flamengo e o Mogi, que estão em terceiro e quarto lugares, respectivamente, estão um ponto atrás só. Estão com 36. Então a gente tem dois times com 37, dois times com 36. Então Qualquer um não desses dá para clubes... você apontar um favorito ainda, Não. a não ser desses quatro. Qualquer um desses clubes que vacilar perde a liderança e pode já cair para quarto lugar numa rodada só, de líder para quarto. Você vê, ó, o Mogi tem um jogo a mais, está com 21 jogos, então Sim. pode ser que fique em quarto. Mas mesmo assim, por mais que os outros times ganhem, vai ficar ainda uma disputa muito cerrada, uma disputa muito entre os quatro, que esses quatro já garantem vaga direta para a terceira fase da NBB. Do quinto até o 12º, eles vão para a segunda fase, que hoje seria do Minas, ó, mais uma vez o Minas, né? Minas, a pior posição, a gente já falou 3 campeonatos aqui, né? 4, Sim. Contando o Sul-Americano. A pior colocação dele foi quinto. Então, pra você ver assim que a estrutura como que é lá, né? Muito boa. Minas tá em quinto, aí Paulistano em sexto, sétimo Basquete Cearense, virando a página São José em oitavo, Botafogo em nono, Corinthians em décimo, Bauru 11º reagindo e o Brasília em 12º. Até aí são os times que vão para a segunda fase. Sim. Aí o Vasco é um time que não acontece nada, nem sobe nem desce, fica ali. E o Joinville, em último, vai para a Liga Ouro, né? A segunda divisão do basquete nacional. Liga Ouro, inclusive, que a gente está falando aqui, né? Sim. Hoje a gente não trouxe porque tinha muito assunto para falar, mas a gente vai sempre atualizar vocês da Liga Ouro, que é a liga que tem o São Paulo, né? Ganhou muita notoriedade essa liga, porque agora está com o São Paulo Futebol Clube, que montou um time de basquete. E um time muito bom, mas que infelizmente perdeu a invencibilidade essa semana, mas mesmo assim continua em quarto lugar. Aí tem o Londrina e o Campo Mourão que estão liderando, eles estão invictos. Os dois paranaenses. Os dois paranaenses. E aí então vamos para os próximos jogos. Aí tem os próximos jogos, isso eu lembro que... Você pelo menos falou, esse você tem certeza que você colocou. Esse eu lembro que tem. Então tá bom. Rodada de clássico, hein? Ó, dia 28 de fevereiro. Hoje tá rolando agora Paulistano e Vasco, aqui em São Paulo. Também tá rolando junto com a gente agora Bauru e Pinheiros, um clássico do vôlei. Lá no famoso Panela de Pressão, que é chamado ginásio do Bauru. Jogaço. Abraço pro Kaique, o Vitão falou. Kaique é lá de Bauru? Lá em Bauru, estudando lá na Unesp, né?
Isso aí, então abraço Kaique, tomara, então traz informações desse jogo, vê como é que tá lá, manda informações pra gente. Também agora rolando Brasília e Joinville, é a chance do Brasília dar uma levantada, dar uma sacudida, Sim. o Joinville tá em último e o Brasília tá em 12º, né, são 2 posições de diferença. Pode ganhar um pouquinho. E também, mas aí agora já é às 9 horas, então depois que acabar o programa aqui, Corinthians e Mogi das Cruzes se enfrentam aqui em São Paulo também. E amanhã, 1º de março, clássico carioca, Botafogo e Flamengo, lá no ginásio do Botafogo. E aí no dia 2, no sabadão, líder e vice-líder, só isso. Só o jogo Só que vai isso. decidir. Esse jogo vai ser pesado demais. Vai ser. Não dá pra perder esse jogo, porque líder e vice-líder, os dois não perderam nenhum jogo até agora. Os dois estão invictos com a mesma pontuação. Ou seja, quem ganhar dá aquela disparadinha na liderança, ganha 3 pontos. Além de ser a primeira derrota, né? Além de ser a pro primeira adversário. derrota pro adversário direto. Então, e os dois times tradicionalíssimos no basquete. Exatamente. mudando esse ano. Pinheiros vem Pinheiros firme. Pinheiros tá firme no basquete, tá ali no vôlei, mas no basquete tá indo bem firme. Mas vai ser aquele jogo de sair faísca. E Isso você aí- pode ter certeza. Olha como a rodada vai ser fundamental esse jogo, porque os líderes, né, Franca e Pinheiros, Flamengo e Mogi. O Flamengo e o Mogi jogam fora de casa. Então, assim, é mais difícil também, né? Sim. Isso em qualquer esporte, você joga no ginásio do outro time, né, na quadra do outro time, é mais difícil. Então, principalmente pro Franca, né, vai ser o único time que vai jogar no seu ginásio nessa rodada. Então, talvez seja aí uma motivação a mais, Sim. né, pra dar uma disparada na liderança. Com né? certeza, porque se o Flamengo e o Mogi perderem e o Franca ganhar, ele dá uma disparada boa, tanto, Sim. né? Ele dá, além de ficar isolado na liderança, que ele não conseguiu até agora porque o Pinheiros está na cola, ele vai conseguir disparar do Pinheiros e ainda abrir mais vantagem sobre o Mogi e sobre o Flamengo também. Então vai ser um jogo que vai basicamente meio que decidir o campeonato, né? E só lembrando, né, conforme a sua posição é a melhor, você decide os seus jogos em casa. Então, na hora dos playoffs, se é melhor de 3, se é melhor de 5, você sempre faz o jogo da decisão em casa. Então, por isso a importância de uma boa campanha, né? Sim, com certeza. Isso conta muito porque o fator torcida é o diferencial na maioria dos jogos, principalmente jogos que são muito acirrados, assim, clássicos Isso aí. em qualquer esporte, quando você conta com a torcida. A Então- torcida é o diferencial, é o 12º jogador, é o Exatamente. 6º jogador no basquete, O sétimo o no 7º vôlei. no vôlei, o 8º, né? Porque tem o conto livre, vamos contar vamos com ele, contar. porque é o coitado do livro, né? E assim, o Juan Carlos já perguntou, né, como é que a gente assiste os jogos, né? Do basquete, Juan, muitas TVs por assinatura transmitem os jogos, né? Mas agora no vôlei, desculpa, as TVs por assinatura e no Sim. basquete agora a TV aberta também está transmitindo. Então fica de olho lá, pode ser que passe os jogos O sim. vôlei vai passar... Na Band, a a Band começou a transmitir o NBB. Mas Então- o vôlei e a Sul-Americana é exclusivo de canal fechado. O famoso, que a gente não vai fazer propaganda, que pertence à Exatamente. maior rede, vocês já sabem qual que é. Aquele azul e vermelho, Aquele né? azul e vermelho, que passa só programa de esporte, vai passar nele, né? Exatamente. Pode assistir por lá. Falando em esporte, agora a gente muda de esporte. Já falamos de vôlei, já falamos de basquete. Agora a gente vai falar de futebol. Opa! Copa Sul-Americana, que não está sendo nada fácil para os brasileiros. Audiência massa que a gente teve. Exatamente, que inclusive o Vitão lembrou, ontem o jogo do Corinthians foi transmitido pela Rede TV, uma emissora que até então não tem muita tradição no ramo esportivo em geral, né? Transmitia a Série A2 do Paulista, isso eu lembro. Mas Série A2, né? Aquela coisa, mas agora... Quase Transmite alguns jogos de vôlei. Exatamente. Então Mas agora ela pouco. está se reerguendo, né? O Vitão lembrou que ela quase faliu e agora ela está com um contrato exclusivo de Sul-Americana, só ela transmite aqui no Brasil. E transmitiu ontem, inclusive bateu a toda poderosa Globo, né? No Ibope. A Sul-Americana bateu o Paulista Bateu. ontem. O Corinthians bateu o Palmeiras, né? Sem comentários A sobre audiência isso. é a audiência, né? Mas vamos falar dos jogos da Sul-Americana, a gente vai falando um por um, que são 6 times brasileiros que estão na Sul-Americana. A gente começa com o primeiro, que é o Bahia, que foi eliminado pro Liverpool do Uruguai, não é o Liverpool da Inglaterra. Imagina se porque fosse. eu acho que a Sul-Americana, eu acho que o nome assim já diz. Imagina se fosse Bahia e Liverpool. Nossa, Jogando 70-0. 70-0, coisa pouca. O Bahia foi eliminado sem fazer nenhum gol na competição. Ele perdeu o primeiro jogo em casa por 1-0. Aí é complicado. Você perde em casa,
Toma gol em casa, pra você reverter depois é muito difícil. Não Ainda- conseguiu nem fazer gol, que dirá a classificação, né? Ainda mais com times uruguaios e argentinos, que você não pode nem piscar, que eles se aproveitam das chances que a gente dá. Exatamente. Como o Os Boca times- Juniors, que se aproveitou do Palmeiras ano passado, sem comentários pro Palmeiras, mas enfim. Então, você perder dentro de casa numa Sul-Americana assim é meio complicado. Então, o Bahia já era meio que se esperado depois da primeira derrota, que Sim. fosse... É difícil, né? Reverter É muito fora de casa. difícil. É uma tarefa, ainda mais com times muito fortes que estão no meio da temporada. Próximo jogo então, Vitão. Jogo 2, que é o jogo do Santos. O Santos que foi eliminado. Quem diria? Sampaoli, né? Um chileno conhecido por ser famoso nessas Copas, né? Copas Sul-Americanas, Libertadores, ele sempre tinha destaque. Dessa vez não deu certo. O Santos foi eliminado com 2 empates. Empatou fora de casa com o River Plate por 0-0. O River Plate que não é também o original, não é o River Plate da Argentina, é o River Plate do Uruguai. Os times uruguaios arrasando com brasileiros. Exatamente, né? Mais um Uruguai que classifica em cima de um brasileiro. E o Santos, o jogo da volta foi no Pacaembu, né? A Vila Belmiro está em reforma, então o Santos está mandando seus jogos lá. E empatou 1-1, e aí pelo critério do gol fora de casa, deu o River Plate. Sim, infelizmente o Santos caiu fora, assim como o Bahia. Mais um brasileiro que foi eliminado para um time uruguaio, como a gente falou. E o Santos pecou porque se deixou envolver no jogo contra o River Plate. O River Plate fez um gol no comecinho do segundo tempo e o Santos, quando foi reagir, já era tarde, já era quase uns 90 minutos. E aí não deu pra virar o jogo e acabou sendo eliminado na primeira fase. E só lembrando, né, o jogo do Santos foi com portões fechados, por causa da punição daquele jogo lá contra o... Foi da Libertadores. Foi da Libertadores ano passado, que deu toda aquela polêmica decidiram o placar do jogo no dia do jogo. O Santos foi de um 0-0 para um 3-0 no dia do jogo, né? Foi. E aí por causa disso a torcida brigou, invadiu o gramado, então o Santos recebeu a punição. Mas próximo jogo, né? O jogo 3, que é o jogo da Chapecoense. Chapecoense, outra eliminada, ó. Reparem, a gente falou até agora de 3 times brasileiros, os 3 times eliminados. Sim. Eram 6 na competição, só temos 3. Exatamente. Só Já foi temos reduzido 3. à metade na primeira fase. Na primeira fase. E olha o time que a Chapecoense perdeu. Unión La Calera, um time do Chile. Sem Se transição. você perguntar para 500 pessoas aqui no Brasil, 499 vão falar que não conhece Unión La Calera. Confesso time do que Chile. sou uma dessas. Eu também estou entre essas pessoas. Mais um time que não ganhou, ó, repara também, dos 3 times que foram eliminados, eles não ganharam. Unión La Calera empatou 0-0 em casa o primeiro jogo, e a Chapecoense precisava de uma vitória em casa, que é uma coisa que até então é simples, contra uma equipe que até então ninguém conhece. Então, Arena Condá, toda aquela atmosfera, mas a Chapecoense empatou 1-1. E aí o gol fora de casa mais uma vez classificou a equipe do Unión La Calera, assim como tirou o Santos. O gol fora de casa também tirou a Chapecoense da competição. Esse gol fora de casa, às vezes ele é bom, mas às vezes ele é bem ingrato também com alguns Exatamente. times. Então, se você consegue empatar em 0-0 fora de casa, você já tem que ou vencer ou empatar em 0-0 de novo, porque se A você sua tomar um obrigação gol, é fazer gol, exatamente, sua obrigação é fazer gol. Não tem mais o que fazer. Então ele é É. bem cruel. Mais um time que não foi eliminado foi o Corinthians, que é o próximo jogo. O Corinthians que não foi eliminado, ganhou nos pênaltis, sufoco. Que teve a vizinhança gritando ensandecida. Exatamente. O Corinthians jogou contra o Racing, que é o líder do campeonato argentino. Isso é Sim. bacana de falar. TV feliz. Exatamente. A Rede TV garantiu mais uma transmissão. Mais uma transmissão, pelo menos, porque né? metade dos Mais duas, brasileiros né? já Jogo de deu. ida e volta, é. né? E aí o Corinthians empatou os 2 jogos por 1-1. O primeiro foi aqui em Itaquera, e aí ontem jogou lá em Avejaneda, região da Argentina de qual faz parte o Racing. Empatou por 1-1 de novo. E aí, como não tem gol fora, porque o placar foi igual, aí foi pros pênaltis, e aí brilhou a estrela do Cássio. Que é um baita de um goleiro. Eu vou ter que falar muito bem dele. Ele pega tudo que é bola. Ele é ótimo nas defesas de pênaltis. Foi essencial que ele pegou 2 de 3 defesas que foram... 3 pênaltis foram perdidos. E 2 deles defesas. ele defendeu. E foi um deles foi muito bem defendido. Um cara bateu meio mal, mas o outro ele defendeu muito bem.
Então o Cássio, ele é um ótimo goleiro, não tenho o que falar dele. E tá no Corinthians há muitos anos e é titular absoluto. Só quando ele se machuca que ele sai. Não existe de Exatamente. rodízio de goleiro no Corinthians, porque o Cássio é um goleiro que faz parte da seleção, já fez parte. Foi pra Copa, né? Foi Tava pra na Copa. É um goleiro muito bom e é pegador de pênalti. Ele tem uma tradição que o Palmeiras tem. Vou até puxar a sardinha, Não, né? tem que falar. O Palmeiras tem essa tradição de goleiros pegadores de pênaltis, mas o Cássio, ele tem muita flexibilidade, ele é muito alto e ele demonstrou A mais uma altura vez. favorece, né? Oh, meu Deus do céu. E ele demonstrou como? E ele demonstrou mais uma vez porque que ele é o titular do maior time de São Paulo. E ele não só é titular, como ele é o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians na história do clube. O clube está com 108 anos, né? Vai fazer 109 agora. E é o segundo goleiro que mais jogou com a camisa do Corinthians, com 395 jogos. Ele empatou com o Gilmar Neves, goleiraço da década de 50. Ele foi bicampeão com a seleção brasileira. E ele está empatado, então, obviamente, no final de semana ou no meio de semana que vem já passa. Então, ele vai ser o segundo maior goleiro do Corinthians em jogos. Sim. Só perde para o Ronaldo Giovanelli, que tem 602 jogos. Não sei se o Cássio vai chegar nesse número, né? Porque ainda Acho faltam meio difícil. mais de 200 jogos. Acho Se bem que difícil. goleiro é difícil também se machucar, Sim. então joga a maioria dos jogos. Mas assim, em números de jogos ele é o segundo, mas em títulos nem se compara, né? Em títulos Sim. ele já ganhou a Libertadores, que ninguém ganhou. Já ganhou o Mundial, né? Que até então tinha sido o Dida. E fora os brasileiros, ele tem 2 brasileiros com a camisa do Corinthians, tem Copa do Brasil. Vários paulistas. Ganhou tudo, paulista. Ganhou tudo que tinha que ganhar. Na parte que o Corinthians mais ganhou títulos e títulos de expressão, o Cássio estava lá. Sim. E aí muito legal essa semana, porque o Ronaldo tirou uma foto com o Cássio e postou, né, no Twitter dele, e o Marcos comentou. Muito legal, né? O Marcos comentou. O Marcos até brincou, 2 monstros em todos os sentidos, né, fazendo referência ao A beleza. aspecto físico dos dois Beleza goleiros, peculiar. né? Mas mostrou aquele lado esportivo, né? Sim. Aquela coisa Fora- de que um fora de palmeirense, campo. exatamente. O Marcos Exatamente. que ficou famoso, quer dizer, só jogou com a camisa do Palmeiras, elogiando 2 goleiros do Corinthians e acho que vice-versa. O Vitão São me Marcos, corrigiu aqui. realmente. Mas a Denise favor. fala, né? Essa parte da Denise São Marcos. fala. Tem um busto lá no Aliança dele, porque merece. Merece mesmo. Merece. Cara, gente jogou boa, a muito, gente tem jogou que pela falar, né? Brasileira, E pela seleção fora, foi e campeão. fora dos gramados também, parece ser uma pessoa bem Sim, legal, uma né? pessoa Bem- muito... Tem cara de bem ser bem alegre, humilde, né? né? E aí, o último time brasileiro, né? A gente já falou de 5, agora o último time brasileiro é o Fluminense, que tá na Sul-Americana. Ah, não, já falamos Tem de o 4. Botafogo. Falta ainda o Botafogo. O Botafogo, que é o melhor time brasileiro na Sul-Americana. Foi o único que ganhou? O único que ganhou até agora, dos 6. Tá, Então, até agora a gente já mostrou, ó, com esse 10 jogos. Só o Botafogo ganhou os 2 jogos do Defensa e Justiça, que é o vice-líder do campeonato argentino. Sim. Então, assim, o Corinthians jogou contra o líder, o Botafogo jogou contra o vice-líder e, coincidentemente, os 2 perderam, né? Os dois argentinos, né? Os 2 times mais fracos uruguaios, que a gente achou que ia dar para os brasileiros, E chileno. não deu. E o chileno, que acho que para ser fraco tem que melhorar muito ainda. Exatamente. Mas, e aí os líderes do campeonato argentino sendo eliminados. E olha o detalhe, o Botafogo ganhou o jogo de volta por 3-0 lá na Argentina. Só que assim, também a gente tem que falar que tanto o Defensa contra o Botafogo como o Racing contra o Corinthians pouparam a maioria dos seus titulares, quase todos. O Racing ontem jogou com 2 titulares. Então, assim, para demonstrar a importância que eles dão para o campeonato nacional. Se tá certo ou errado, eu não sei, é subjetivo cada Sim. um. Mas e o Racing é o atual líder, o Defensa e Justiça tá a 3 pontos do Racing, na cola, faltam 5 jogos, ou seja, nada decidido, 3 pontos em 5 jogos não é nada. Sim, Se o nada Racing mesmo. tropeçar, o Defensa e Justiça, que já eliminou São Paulo, né, na Sul-Americana, Sim. o torcedor São Paulino tem más recordações, tá brigando pelo título, né? Que pra ele vai ser algo histórico, né? Se ganhar o campeonato argentino. O Racing não, o Racing já ganhou, o Racing já é mais tradicional. Mas o Defensa e Justiça, que campanha, hein? Demais. Chegou na Sul-Americana,
e é vice-líder, não tem tradição e tá se saindo muito bem, então é uma surpresa tanto para os argentinos quanto pra gente. E como o Gustavo falou, ele poupou muitos jogadores e mesmo assim você vê, com o time reserva, basicamente, o Corinthians teve muita dificuldade, conseguiu só um empate. Então pra você ver a importância que eles já estão com ritmo de jogo, tá na metade do campeonato. Isso é uma outra discussão que a gente já levantou aqui, né, entre a equipe de esportes, que a gente vai trazer nos próximos programas, né? Os times argentinos, eles seguem a temporada do calendário europeu, então eles começam no meio do ano, agosto, setembro, e param em maio e junho, seguindo como é o calendário europeu. Então chega agora, eles já estão no meio da temporada, você vê, o campeonato argentino já está no final, já está nas rodadas decisivas, e eles estão já a todo vapor, enquanto que aqui no Brasil os times ainda estão começando, engrenando no campeonatos estaduais. Estão buscando a formação ideal, tá jogando estadual que é um nível mais baixo, né? As equipes são mais fracas, então assim... Tá vindo jogador, tá trocando treinador. Exatamente, talvez... Não passou o carnaval ainda, gente. Exato. O brasileiro só funciona depois do carnaval, então... Tem tudo isso, então assim, mostra que eles foram... O Liverpool do Uruguai eliminou o Bahia, entendeu? Sim. Os caras estão se preparando, Exatamente, os caras já têm muito mais preparo físico e entrosamento de equipe do que os nossos no começo da temporada. O time reserva não perdeu pro Corinthians, foi eliminado sem perder, né? Perdeu nos pênaltis. Com certeza. E aí o próximo jogo, né, que é o último jogo, né? O Fluminense, que é o último brasileiro que também está na Sul-Americana, empatou 0-0 contra o Antofagasta, que também tá naquela categoria dos times desconhecidos. Interrogação. Mas aí você fala, poxa, 0-0, né? O Fluminense jogou mal? Não jogou mal. Pelo contrário, né? Mandou no jogo, mas não contava com o goleiro Hurtado, que até o momento do jogo, era o terceiro goleiro do time. Nossa. Ou seja, a terceira opção pro gol. E ele simplesmente fechou o gol. Simplesmente não deixou a bola entrar. A estreia do Ganso, inclusive, na Sul-Americana. O Ganso já tinha estreado no Fluminense, né, no Campeonato Carioca. Então tem essa expectativa do Ganso. Muita mesmo. Mas o Fluminense não conseguiu balançar as redes. E agora vai pro jogo de volta lá no Chile. Só no dia 21 de março. Então são 3 semanas daqui até lá. Dá tempo de se preparar? Dá tempo de pegar entrosamento, né? O Ganso realizar um milagre. Exatamente. Então até lá... Eu acho que o Fluminense deve classificar. Eu também acho, porque tem a vantagem que se fizer um gol, qualquer resultado é deles de empate. Exatamente, então, pode empatar com gol. O empate com gol é do Fluminense. E 0-0 é pênalti. Que faz tem que tomar 2, né? Exatamente. Se fizer um, tem que tomar 2-1 pra ser eliminado, né? É reverso, então... Mas, de qualquer jeito, a gente vai reforçar aqui que começaram 6 brasileiros na Sul-Americana, agora só tem 3. Se o Fluminense perder, tomara que não, ficam 2. Então, assim... 2/3 já são eliminados na primeira fase. E os times que pegaram, teoricamente, os times mais difíceis, né? Que foi o Botafogo e o Corinthians, que pegaram os líderes do Campeonato Argentino, foram justamente os que passaram. Então, assim... Tá bem contraditório. É uma caixinha de surpresa. Não tem jeito mesmo. E enquanto a gente vai falando aqui, a gente vai chamar um intervalinho, né? Pra molhar as palavras, né? Dá uma bebida de água aqui, porque a garganta tá seca. Tá chovendo, mas não aqui, então a gente tá sem água. A gente vai aproveitar e colocar um copo aqui na janela. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau, gente. Daqui a pouco. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook,
o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Estamos de volta, último bloco do programa, tá passando rápido, Denise, a gente tem muita coisa pra falar, o que tá acontecendo, hein? A gente fala mais que o homem da Cândida, Tá meu filho, aí louco, viu? fica complicado. Vamos então, vamos dar os créditos no Facebook, né, o pessoal que tá comentando? Sim, vamos. Continuem. A Andréia Castro falou, meu Santos já era, mas continua sendo o melhor do mundo. E, Não sei. e falou que tudo, uma mulher comentando. Muito obrigada, Andréia, É isso aí. pela participação, e eu estou feliz também de estar aqui. E feliz por você estar assistindo também, porque é difícil mulheres estarem na área do esporte, então eu fico feliz. André é sensacional. E vamos O único mandar defeito da Denise é que ela é palmeirense, melhor qualidade, meu jovem. mas fora isso, só tem Não. as qualidades. O Juan, que comentou sobre o vôlei, que a gente respondeu para ele assistir na TV paga. Também um beijo pro Concorrência. Glauber. Pro Matheus, que mandou... não Vai tô Corinthians bilibando, mandou aí, um Vai tá Corinthians. vendo? Outro É. primo nosso. O lado tá Um beijo pra equilibrado. Ju, que me mandou um áudio pelo WhatsApp. Um beijo pro Ed, que me cobrou o beijo na semana passada, que ele tava assistindo pela TV. E todo mundo que tá acompanhando, muito obrigada pela audiência. Um beijo pra todos vocês. Exatamente, a gente precisa de vocês, continuem comentando e vamos seguir o programa que tem muita coisa pra falar. Sim. A gente falou de Sul-Americana, agora a gente vai falar de Libertadores, né? A Libertadores que agora conhece quase todos os seus grupos, ainda falta uma equipe se decidir. Vamos na pré-Libertadores, os jogos de ontem, jogo 1 da Libertadores, que foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro classificou, foi para a fase de grupos. Tinha ganho já do Defensor, time do Uruguai, lá no Uruguai por 2-0, então tava só uma catástrofe e ia tirar o Sim. Atlético da Libertadores. Foi aquele jogo xoxo, ninguém quis atacar, o Defensor, ele ganhou Defendeu? um jogo na temporada. Ele Não não defendeu, porque ele ganhou um jogo na temporada até agora. O nome tá errado. Exatamente, e não foi ontem que conseguiu. O Atlético classificado, já já a gente vai falar grupo por grupo. O Atlético foi pro grupo E. O próximo confronto da pré foi o Melgar, time colombiano, que conseguiu a classificação em cima do Caracas, time da Venezuela. O Melgar ganhou em casa por 2-0 e aí perdeu por 2-1, mas aí no saldo de gols o Melgar fez 3 e tomou só 2, então o Melgar classificado. Próximo jogo, o Tajeres, olha o Tajeres, hein? Que Pesadelo Deus São dos Paulino. Nossa, São Paulino. São Paulo tá com pesadelo de todo mundo. Então É. não é só por causa do Tajeres, não. Tá com pesadelo de todos. E o Tajeres ficou. O Tajeres foi eliminado pelo Palestino, time chileno. O Palestino que está criando uma frequência na Libertadores, já umas 2, 3 Libertadores consecutivas que chega na fase de grupos, né? Toma porrada? Toma, Toma. mas tá na fase de grupos. Pelo menos passa a primeira fase. E o Palestino, o primeiro jogo foi 2-2 lá em Córdoba, né, na Argentina. E aí o Palestino fez o trabalho de casa, o dever de casa, ganhou por 2-1 e se classificou. Aí a próxima... Só fazer um comentário rapidinho, que o melhor desse jogo foi que o Tajeres no final limpou o vestiário completamente do Palestino e ainda deixou uma mensagem agradecendo a hospitalidade. Então, se o futebol tivesse mais disso e menos briga, seria bem melhor, né? Ah, Vitão, só corta aqui pra câmera um fato curioso que aconteceu, mas aí não é nada bonitinho, não é nada pra... É engraçado, mas é triste. No jogo do Atlético Mineiro, a Conmebol, que é a que organiza, ela não levou aquelas placas eletrônicas pra informar a substituição. Não informou, esqueceu. Isso deve ter sido na Europa, né? É, uma coisa super normal, Nossa, não levou a plaquinha. Bem várzea. E aí, não comunicou ninguém que tinha até porque tinha esquecido, então a Federação Mineira também não soube
né? Porque a Federação Mineira podia pegar lá, o jogo foi em Minas, Emprestado. né? Podia ter pego emprestado. Resumindo, os juízes pegaram folha de sulfite Nossa. e escreveram a caneta, o número. Gente. Erguia a folha de sulfite. Nem numa pelada, nem no rachão. A gente tem a Chega plaquinha nesse pra trocar, ponto. não chega nesse ponto. E- né? Tinha que fazer a Champions. Exatamente. É assim, a competição mais importante da América do Sul, a competição que quer se igualar à Champions, o Vitão lembrou aqui, Sim. Papel Papel, e sulfite. caneta. Perto. para informar a Não, tá pau a substituição. pau com a Champions. Pergunta se coloca o número do Messi pra ser substituído no papel. Não, Ah, você com certeza. Você imagina não viu numa isso Champions no League Camp Nou semana passada? Você não o viu? Cristiano Ronaldo substituindo... Com folha de sulfite. Não, só pra você ver a bagunça que é a Conmebol. Mas, seguindo, né, agora vamos pro último Muita. jogo, que é o jogo que tá em aberto ainda, o jogo 4. O Libertad do Paraguai contra o Atlético Nacional. Eles que estão decidindo, vão decidir hoje, às 9h30 da noite, assim que acabar a gente. O Libertad tá com a vantagem, porque ganhou em casa por 1-0. E agora o jogo é lá na Colômbia. Eu acho que vai dar Atlético Nacional. Eu também acho. Eu acho É um que eles time vão muito conseguir. tradicional, muito forte. É um time chato, jogando em casa. É. Eu acho que vira esse jogo sim. Então vamos ver como é que ficaram os grupos, né? O grupo A, que é o grupo... Seria o grupo da morte se o São Paulo tivesse aí. Mas como foi o Palestino, né? Ficou um grupo... Mais Ali- equilibrado. É, Alianza Lima do Peru, Inter aqui do Brasil, Palestino do Chile e River da Argentina, não é o River do Uruguai, River da Argentina. E aí, esse grupo já começa na quarta-feira da semana que vem, então no programa de quinta vai ter todos os detalhes da Libertadores. Começa na quarta, o Inter já estreia na quarta-feira de cinzas, 7h15 da noite, lá no Chile contra o Palestino. E às 9h30 da noite, o Alianza Lima recebe o River Plate. Eu acho que desse grupo passa Inter e River. Também acho. Sem- São sem mais muitas- sem muitas surpresas. Exatamente. Grupo B, virando a página. Cruzeiro, o Deportivo Lara, Emelec e Huracan. Gente, eu acho que essa é a pronúncia, né? Vamos lá. É Huracan. Você como uma argentina nata. É nata, nossa, fala espanhol fluente. O Deportivo Lara, só falar da Venezuela. O Emelec é do Equador e o Huracan é Huracan. Huracan, O ó. H é mudo, Huracan, ó, é, Huracan. você viu? Aula de espanhol aqui, Huracan. gente. Também é cultura. Huracan é time da Argentina. E os jogos começam na quinta-feira, no dia 7 do Grupo B, onde o Deportivo Lara recebe o Cruzeiro, mais um brasileiro na Libertadores, e o Huracan recebe o Emelec em casa. Exatamente. Virando a página, grupo C. Com Godoy Cruz. Godoy Cruz, não vamos comentar. Godoy Cruz, o Olímpia do Paraguai, o Sporting Cristal e a Universidade Concepción, time chileno, Sporting Cristal do Peru e o Godoy Cruz da Argentina. Esse grupo, os jogos vão ser, vai ter um jogo na terça e um jogo na quarta, né? O Godoy Cruz vai receber o Olímpia, 7h15 da noite, na terça-feira, no dia do Carnaval. E na quarta de cinzas, Universidade Concepción lá no Chile recebe o Sporting Cristal. Tem algum palpite para esse grupo? Eu acho que deve passar o Sporting Cristal em segundo, Olímpia, e né? Olímpia, provavelmente. O Olímpia é tricampeão da Libertadores. Mas vamos lá, então grupo pode- D. Surpreender. O grupo D tem o Flamengo. Opa, era. Opa, foi pro grupo E. Eu Não, é estou grupo D certo. mesmo, é grupo D. É, teve um É, errinho ali. Então, Gustavo, por favor, né? É. Brincadeira, gente. Foi correria hoje. O Flamengo, a LDU, o Peñarol e o San José da Bolívia. Esse jogo também é na terça-feira de Carnaval e quinta. Na terça-feira, o San José recebe o Flamengo, mais um brasileiro, e a Universidade, e a LDU recebe o Peñarol na quinta-feira. Quem diria, hein? Flamengão, Carnaval, tá Não. jogando bola, hein? Mentira, que não vai estar É, pulando. beleza, Oh, hein? E agora sim, Se o grupo prepare pro E, chá, agora tá. o grupo E real, oficial, que é o grupo do Atlético Mineiro, que saiu da pré-Libertadores, foi para esse grupo. Se juntou ao Cerro Porteño, tradicional time paraguaio, Nacional do Uruguai e o Zamora da Venezuela. Os jogos vão ser na quarta-feira de cinzas, 7h15 da noite, Atlético e Cerro Porteño. E o Zamora recebe o Nacional lá na Venezuela às 9h30. Virando a página para o grupo F. o Júnior Barranquilha, o Melgar, o Palmeiras e o São Lourenço. Esses jogos também começam na terça de Carnaval, onde o Melgar enfrenta o São Lourenço. E na quarta, o Júnior Barranquilha enfrenta o Palmeiras. E tomara que passe, porque o Júnior Barranquilha, ano passado, deu bastante trabalho pro Palmeiras na Libertadores, Sim. né?
Foi eliminado pro Palmeiras? Foi eliminado pelo Palmeiras num jogo bem difícil. E esse jogo, o Felipão falou que não vai ter carnaval pros palmeirenses, porque é pra treinar pra ganhar esse jogo. Exatamente. E tá certo. Felipão falou que vai treinar sábado, vai treinar domingo e segunda de manhã. Tá recebendo bem pra isso mesmo. É então... isso aí. Não é o time mais rico do Brasil? Então Exatamente. tem que trabalhar Então mais. tem que ganhar também. Virando a página grupo G, aí é o Atlético, que agora tem TH, Atlético Paranaense. Ficou chique. Boca Juniors, um time tradicionalíssimo argentino. Deportes Tolima, que é um time que eu não vou falar muito, né? Eu acho que leve traumas. Algumas Oh, meu más Deus. recordações. Boas pra mim. E o Jorge Wilstermann, time da Bolívia. Que também Jorge deu Wilstermann. trabalho no ano passado, Exatamente, né? ó. Timinho O chato. time boliviano joga com altitude, né? Os caras são, às vezes, fracos de bola, mas Sim. têm altitude, né? A bola corre rápido e os caras têm fôlego de um leão. Exatamente. Os jogos vão ser na terça-feira de carnaval. O Tolima recebe o Atlético Paranaense. Cuidado, hein, Atlético? Abre o olho, hein? E às 9h30, mesmo horário também, o Jorge Wilstermann vai receber o Boca Juniors. Virando a página Grupo H, agora sim. Tem o Grêmio, o Rosário Central da Time da Argentina, Argentina. Universidade Católica Do Chile. e o Atlético Nacional ou o Libertad, que o jogo ainda é hoje não é o jogo? 9h30, então não está definido ainda. Então o primeiro jogo ou vai ser Atlético Nacional ou Libertad Quem passar. contra a Universidade Católica. E o Rosário Central na quarta-feira pega o Grêmio jogando na Argentina. Renato Gaúcho também trabalhando no carnaval, hein? Mais ou menos, né? Vamos ver. Ah, vai Vamos ter ver. que viajar. Pelo menos vai estar na viagem, né? É. Pelo menos. Ou vai mandar o assistente técnico. Exatamente. Agora a gente vai falar de seleção brasileira que o Tite hoje convocou, né? Sim, hoje teve a Convocou convocação. a seleção pros amistosos contra duas seleções poderosíssimas no cenário mundial, Panamá e República Tcheca. Nossa, que clássico, hein? São realmente, não sei pra que Por isso que o organiza isso. Nossa. Deve rolar muita grana, porque Só pode. os jogos vão ser no dia 23 de março contra o Panamá e no dia 26 de março contra a República Tcheca. Vamos rodar aí, Vitão, os convocados, começando pelos goleiros. Até aí, sem muita surpresa, Sim. é o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City, esses dois Sempre. estão sempre. E aí, não sei se surpresa, mas o Everton do Palmeiras, que é Mas campeão olímpico. É campeão olímpico e tá jogando bem no Palmeiras. Sim. E creio que vai ser uma oportunidade até para o Filipão, durante esses jogos, testar os outros goleiros do Palmeiras, que tem o Fernando Praz e o Jailson no banco. Então, O Palmeiras está bem servido. tá bem servido. Mas E- o Everton foi meio surpresa, assim. Eu achei que ele ia chamar o Cássio. E aí o Tite tá revezando mesmo entre esse terceiro goleiro, né? Sim. Ele chamou muitos jovens do sub-20, agora chamou alguém do elenco já profissional. Vamos para os defensores agora. Aí já é uma defesa de peso, uma defesa bem experiente. Daniel Alves voltando para a seleção. Depois da lesão. Daniel voltando para a seleção. Daniel Alves joga no PSG. Também tem o Danilo, lateral direito do Manchester City. Os laterais esquerdo, Alexandro da Juventus e o Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Detalhe, Marcelo ficou de fora. Marcelo que está enfrentando umas oscilações lá no Real, né? Mas ficou de fora, né? Ao mesmo tempo que o Daniel Alves volta, o Marcelo Sim, fica é. de fora, né? Aí a zaga, Marquinhos e Thiago Silva do PSG, Miranda da Inter de Milão e o Éder Militão do Porto. Éder Militão, hein? Saiu daqui Meio apagado, É. meio duvidoso e tá aí Quem na diria, seleção. hein, quem na diria. seleção. Exatamente. Vamos pro meio-campo. Meio-campo também recheado de craques. Seleção brasileira, né? Sim. Casemiro, Real Madrid, joga muita bola. Arthur do Barcelona joga muita bola. Aí talvez uma surpresa, o Alan do Napoli. Também não tinha sido convocado ainda. se não me Fabinho do Liverpool. Ele que é um jogador muito versátil, né? O Tite gosta disso, jogadores que jogam em mais de uma posição. Mas aí, pelo que aparece, vai jogar no meio ali de volante. Sim. Também Felipe Anderson, segunda convocação para a seleção. Felipe Anderson joga no futebol inglês, lá no West Ham. O Paquetá no Milan, também uma surpresa boa, né? O Paquetá Apesar joga que muita muitos já bola. esperavam, né? Sim. E aí o Coutinho lá do Barcelona, que também deu a lógica, né? Sim. Deu a lógica, nesse E é- sentido deu. Exatamente. E aí o atacante, vamos ver os atacantes, né? Neymar, lembrando que o Neymar tá machucado. Quebrou não o volta dedinho tão de cedo, novo. quebrou de novo. E aí os atacantes, Everton Cebolinha do Grêmio, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do City, Richarlison do Everton e aí Vinícius Júnior.
que mal saiu do Brasil, tá brilhando já no Real Madrid e já foi convocado para a seleção. Exatamente. Ele tem muito talento, joga muita bola, merece. Vinícius Júnior, que inclusive ter já é estado. o assunto a pessoa principal do próximo assunto, né? Que foi a Copa do Rei, Sim, que rolou ontem lá na Espanha, as semifinais. A gente tem umas imagens aí, a semifinal foi entre Barcelona e Real Madrid. O primeiro jogo foi 1-1 lá no Camp Nou, estádio do Barça, e aí eles voltaram a se enfrentar lá no estádio do Real Madrid, e foi só 3-0 para o Barcelona. surpreendendo No e estádio, olha lá o Vinícius Júnior, tadinho. sofrendo Que com foi a derrota. principal arma ofensiva do Real no Sim, jogo. E olha esse cara aí. Suárez, falam só do Messi, mas esse cara joga muita bola. Exatamente. O jogo foi 3-0, o Suárez fez 2, e esse lance que tá na tela aí foi o gol contra. Quem fez o gol contra foi o Varane, esse 5 que tá de costas aqui. Mas você vê que se ele não faz o gol contra, o Suárez ia fazer o terceiro. Ia E pedir música no Fantástico. Exatamente. Detalhe que um dos gols do Suárez foi uma cavadinha de pênalti no estádio do Real Madrid. O cara Tava joga nervoso, muita bola. né? Não, você Tava nervoso. Tava demais. O cara joga muita bola, gente. O pessoal fala do Messi, pode falar o que for, mas o Suárez, quando ele quer decidir jogo, ele decide. Quando ele entra pra jogar, ninguém segura. Exatamente. E foi um jogo E aí, assim, surpreendente. o Barcelona, esse jogo era semifinal, então o Barcelona tá classificado pra final e vai enfrentar. O Valência, que ganhou hoje do Betis por 1-0. O primeiro jogo tinha sido 2-2, Sim. aí agora ele ganhou por 1-0, então a final que vai ser lá em maio, lá no final da temporada, entre Barcelona e Valência. Jogo único, né? O estádio também é neutro, Sim. então. Mas o O Barcelona, Barcelona vai ganhar. favoritíssimo, né? Favoritíssimo. Favoritíssimo. Temos tempo ainda, Vitão? Não temos tempo. Então, Mas só lembrando, né, esse final de semana agora tem rodada do Campeonato Paulista, que inclusive o Palmeiras já jogou ontem. foi antecipado, ganhou de 3-2 do Ituano. Exatamente, o Ricardo Goulart Fez 2 gols. gols. E o Borja, quem E sabe, passe pro desencanta. Exatamente. Fez um gol. Mas vai ter a rodada do final de semana, né, com os outros jogos completando a rodada. Não vai ter Hora do Esporte segunda-feira, Porque é carnaval. porque como vocês viram a imagem inicial, o nosso apresentador de segunda-feira, o Luiz, Já está no tá bloquinho. muito empenhado nos bloquinhos. Inclusive, então, se a gente puder encerrar com ele, né, nesse clima de carnaval. Claro. A gente só tá passando a rodada aí pra vocês darem uma olhada, ver como o time de vocês joga, né? Detalhe o Santos joga no Pacaembu no sábado. Corinthians também joga, mas joga fora de casa no sábado. Assim como o Corinthians. O São Paulo vai contra o Bragantino, tentando se reerguer no campeonato, né? Tentando. Mas Buscar vamos uma lá, luta fica de olho por nos altura. estaduais. Tem jogo até... Quinta-feira a gente comenta todos esses jogos. E aí da não vai rodada. ter Hora do Esporte, só lembrando, não tem Hora do Esporte segunda-feira, o pessoal vai emendar lá. Por esse motivo aqui, ó, carnaval. Pouca coisa. Ele tá lá já comandando os bloquinhos. Se quiser, a gente pede pra ele comentar aqui depois em qual bloquinho que ele tá, pra vocês Exatamente. poderem ver pessoalmente. A gente leva a sério Essa o dádiva. carnaval. A gente se produz no carnaval. Olha isso aqui, ó. Este rapaz é um homem sério, um homem que tá em greve agora, funcionário municipal tá em greve. Mas também tem direito de se divertir, não é isso? Carnaval é certeza. isso, é diversão. É hora de você... Se libertar. Você Botar vai pra passar o fora. ano inteiro se lascando, jovem. Exatamente. Então, aproveite o carnaval e seja quem você quiser. Até porque o ano vai começar só na semana que vem, não é isso? Então, vamos Graças aproveitar. a Deus. E aproveitem o salário que vai cair essa semana, provavelmente, de todo mundo. Exatamente. E gastem no carnaval. Vamos embora, né? Então vamos pra folia também, né? Vamos. Bora, então acabou a Hora do Esporte, até quinta-feira que Tchau, vem. gente.